uma companhia aérea brasileira de cargas que teve curta duração. Parece mais uma cotidiana história que estamos acostumados a ouvir de tempos em tempos na aviação do Brasil. Não seria diferente se não fosse por um grande esquema de corrupção que abalou o país e que ficou marcado por denúncias, derrubada de ministros, demissões em estatais e, consequentemente, na sua própria falência. Neste vídeo, falaremos da complexa e sombria história da Master Top Airlines, ou AMTA Cargo. Nós do Cultura do Ar gostaríamos de salientar que o conteúdo a seguir não tem interesses políticos ou partidários, tal como visamos somente explanar um assunto difuso pelos veículos de mídias tradicionais à época e que se encontram sob domínio público até os dias de hoje. Se inscreva no nosso canal e tenha um bom vídeo. Primeiro semestre de 2005. O então DAC, Departamento de Aviação Civil, órgão regulatório da aviação na época, recebe o pedido de operação de uma companhia aérea de cargas, a Informe, baseada em Campinas, interior do estado de São Paulo, sob o registro de razão social de Master Top Linhas Aéreas Sociedade Anônima e nome fantasia de Master Top Airlines, AMTA. Veremos no decorrer deste vídeo que a origem e natureza da MTA por vezes se apresenta vaga, mas para todos os efeitos estava registrada segundo a junta comercial no nome do casal de aposentados Jorge Augusto e Ana Rosa Dali Cradock, moradores do Rio de Janeiro. A MTA recebeu autorização de funcionamento jurídico já em julho daquele ano, iniciando assim instalações físicas, seleções, recrutamento e treinamento de pessoal. Uma companhia aérea peruana, a Cielo del Perú, sediada em El Callao, cujo proprietário era o argentino Alfonso Rey, deu o apoio necessário para o início das operações da MTA, arrendando sobre subleasing uma aeronave Douglas DC-10, o November 322 Fox Echo, registrado no Brasil como Papapá Mike Tango Alpha, fabricado em 1975. No primeiro semestre de 2006, a MTA iniciou efetivamente sua operação, realizando a sua primeira decolagem naquela que seria sua principal rota, entre Campinas e Manaus. Já no ano seguinte, em 2007, a MTA passaria a sua primeira aflição. O seu único equipamento ficou inoperante por boa parte de todo o ano, devido a um TBO, uma manutenção realizada de tempos em tempos, onde a aeronave é basicamente toda desmontada para uma revisão geral, dada a idade da aeronave. Em paralelo a isso, ainda no ano de 2007, o país encarava o escárnio da corrupção, sobretudo nos Correios. Como já vimos no primeiro vídeo sobre a Beta Cargo, o nosso primeiro vídeo do canal, denúncias apontavam uma sequência de irregularidades no setor aéreo de cargas no Brasil, tal como cartel, tráfico de influência, concussão e o pagamento de propina a partidos políticos. O mensalão dos Correios viria à tona 2 anos antes, em 2005, quando a MTA sequer havia iniciado as suas operações, quando o então chefe de contratação e administração de material dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado recebendo propina. Isso desencadearia uma série de importunos que logo espirraria para todos os lados, afetando em cheio várias empresas, inclusive, no futuro, a recém-criada MTA. No ano de 2008, a MTA começou a respirar aliviada quando recebera o segundo equipamento, outro Douglas DC-10, oriunda da americana Centurion Air Cargo, o November 304 Sierra Papá,
matriculado como Papá Papá Mike Tango Charlie no Brasil e fabricado em 1979. Curiosamente, o Mike Tango Charlie já havia voado no Brasil pela Varig, com o prefixo Papá Papá Victor Mike Oscar. Novamente, o argentino Alfonso Rey também era o proprietário da Centurion Air Cargo, baseada na Flórida. Em fruto disso, a MTA já contava com a expansão de suas rotas. Além de Campinas, operava em Manaus, Brasília e Guarulhos. Também usufruía de rotas para o Nordeste do Brasil, tal como Recife, Salvador e Fortaleza, além de voos fretados para Miami e Bogotá, na Colômbia. E assim, a MTA foi mantendo as suas operações, principalmente na lucrativa rede postal noturna, a RPN, após vencer algumas licitações no ST, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, algumas com contratos equivalentes a aproximadamente 60 milhões de reais na época. A operação da MTA parecia sólida. Em janeiro de 2010, recebeu o seu terceiro equipamento, outro Douglas DC-10, provindo novamente da Cielos del Peru, o November 609 Golf Charlie, matriculado no Brasil como Papá Papá Mike Tango Papá, fabricado em 1974. O ano de 2010 parecia uma fábula para a MTA. Contava com 3 aeronaves em plena operação, cada uma com capacidade de aproximadamente 65 toneladas e 400 metros cúbicos de carga cada. Neste ano, a MTA chegou a ter 70,9% de aproveitamento nos voos domésticos, o equivalente a mais de 99 milhões e 800 mil toneladas de carga paga por quilômetro, e 59,4% em voos internacionais, o equivalente a mais de 37 milhões e 900 mil toneladas por quilômetro pago. Em julho, a empresa chegou a encomendar e receber um veterano Airbus A300, fabricado em 1982, ex-Continental, Taesa, Alfa e Panam, de prefixo November 821 Sierra Charlie. A aeronave foi pintada com as cores da empresa e chegou a receber uma pré-matrícula na ANAC, como Papá Papá Mike Tango Tango. Também chegou a ser transladada de Lima, capital do Peru, até o Galeão, no Rio de Janeiro, onde passaria pelo processo de nacionalização do equipamento. Porém, o ano de 2010 para a MTA Cargo partiu de uma fábula para um verdadeiro inferno a partir do segundo semestre. O que vamos apresentar a partir daqui é um esquema de corrupção digno de um filme do Al Capone. Desembaralhamos um esquema que foi difícil até de compilar, por isso o faremos em ordem cronológica. A então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deixava o cargo para concorrer às eleições presidenciais de 2010. No seu lugar, sucederia a sua, então, assessora direta, Erenice Guerra, também filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1981. A MTA tinha o ex-coronel Arthur Rodrigues Silva como um de seus diretores. Arthur já havia presidido a Varig Log em 2008, empresa defendida por Roberto Teixeira, compadre de Lula. A Varig Log é assunto para um outro vídeo, mas não deixa a desejar no assunto corrupção. A então já ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, resolve fazer uma reformulação administrativa na diretoria dos Correios, a pedido do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o ex-coronel Arthur deixa o cargo na MTA e assume a diretoria de operações dos Correios por indicação de Erenice e nomeação de Lula.
Entra em cena Fábio Baracat, um personagem um pouco ambíguo, porém bastante considerável nessa história, trazendo a público uma denúncia de lobby envolvendo uma suposta empresa, e acredite, o Ministério da Casa Civil, quando ainda era ministrada por Dilma. O consultor de empresas Fábio Baracat trouxe à superfície um indizível esquema de corrupção, denunciando que Eurenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, dava anuência, ou seja, carta branca para o seu filho, Israel Guerra, atuar como intermediador num esquema de lobby, usando a sua empresa, a Capital Assessoria e Consultoria, para conseguir que a MTA participasse de licitações. Baracat diz que teve que se aproximar de Israel para tratar de negócios pessoalmente, com então ainda ministra Dilma Rousseff e Eurenice, sua braço direito. Baracat conta ainda que no encontro teve que deixar para trás qualquer objeto que pudesse embutir um gravador, como um relógio, uma caneta ou um celular. Uma atitude digna de filmes de máfia. O suposto esquema realizava o seguinte: Baracat contratou os serviços da Capital Assessoria, empresa de Israel, passando a pagar R$20 mil mensais durante um período de 6 meses, o que totalizava um montante de R$120 mil, para que Israel intermediasse para a Casa Civil os interesses da MTA. Se os negócios da MTA prosperassem, uma taxa de 6% seria paga para o próprio Israel, como gentileza, uma vez que o montante pago ia para, segundo Baracat, cumprimento de compromissos políticos de Dilma e Eurenice. O lobby, com patrocínio materno, parece ter dado certo. Nos meses que se seguiram, a MTA, via Baracat, obteve contratos de R$84 milhões com os Correios. Estima-se, portanto, que a Capital Assessoria tenha embolsado algo em torno de R$5 milhões, se considerados 6% cobrados como taxa de sucesso por Israel. A Capital Assessoria também prestou serviços à MTA, tal como uma ajuda junto à recém-criada Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a renovação de uma concessão de regularização de direito previdenciário. A renovação permitiu que a empresa cumprisse seus compromissos com os Correios. Outra facilidade que a Capital Assessoria teria prestado à MTA foi a amortização de uma multa perante a Infraero, devido a uma de suas aeronaves ter ultrapassado o período de 30 dias no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O valor cobrado pela Infraero girava em torno de R$723 mil, e Israel, usufruindo de sua influência, cobraria R$50 mil de propina a Baracat para a amortização da dívida. A movimentação foi entregue em forma de denúncia por Baracat à Polícia Federal. O esquema estava criando corpo e a cada dia estampando as capas das revistas e os telejornais. A eleição presidencial seria em pouco menos de um mês. Algo deveria ser feito. Lula então chamou Eurenice no Palácio da Alvorada e a aconselhou a apresentar provas e respostas que negassem o esquema o mais rápido possível.